Rosiane, bom dia para você. Vamos fazer mais 5 minutinhos. A coluna já trouxe aí uma entrevista, como você destacou, exclusiva com Joênio Wapichana. Rafael, essa entrevista ela foi difícil de conseguir. Foi um dia depois da ocupação da sede da FUNAI, lá em Brasília, na semana passada. Aquelas imagens emocionantes dos indígenas que estavam completamente segregados, até perseguidos, funcionários da FUNAI. E no dia seguinte, à posse do presidente Lula, eles fizeram esse grande evento, uma espécie de ritual também indígena, para tentar desintoxicar aquele ambiente todo que nos últimos 4 anos serviu de contraponto a tudo que o Estado brasileiro havia construído legalmente e por meio da FUNAI também em relação à proteção dos povos indígenas. A Joênia nos atendeu numa antessala da sala da presidência, uma sala de reunião, onde ela havia minutos antes reunido com representantes de funcionários da FUNAI relacionados à proteção dos povos isolados e também representantes indígenas, lideranças indígenas desse segmento, como, por exemplo, o Beto Marubo, Eliésio Marubo, da Univaja, dentre outras pessoas. Ela nos atendeu de forma muito gentil, a Band News Manaus, ela lembra da forma como a Band News Manaus tratou esta questão com muito respeito, ela destacou isso. E é importante colocar, a Joênia não estava ainda empossada nesse momento da entrevista. Ontem foi o momento do anúncio, quando a Sônia Guajajara assume, indica que essa estrutura da FUNAI vai para o Ministério dos Povos Originários, no entanto, fica até o dia 24 na estrutura onde a FUNAI sempre esteve, que é o Ministério da Justiça, com o ministro Flávio Dino. Bom, nesse momento ela até disse assim, eu ainda não estou empossada, mas as questões são muito urgentes, então já estava chegando uma série de demandas muito graves para resolução por meio da FUNAI, no caso a Joênia já assumia essa função mesmo fora dessa oficialidade dos atos burocráticos. E aí ela disse, fez uma observação, achei muito interessante, ao menos agora a gente tem uma sala maior, em função dessa demanda, dessa busca por essa liderança que é a Joênia Wapichana. Vale ressaltar que a Joênia ela vem de uma caminhada muito longa de liderança como uma mulher indígena. Ela foi advogada que atuou naquele caso da Raposa Serra do Sol, um caso emblemático no Supremo Tribunal Federal. Joênia era advogada em defesa das questões da proteção do território indígena, que agora surge como uma pegadinha em relação aos direitos dos povos indígenas em relação ao seu território, e ela fala isso de uma forma muito contundente, que o STF não deve adiar, deve encarar logo essa questão, porque essa instabilidade jurídica causa morte nos territórios indígenas. Eu achei interessante isso nessa fala da Joênia. E aí, na sequência, a primeira mulher a se tornar deputada federal, um mandato de muita qualidade, foi muito bem votada para um estado como Roraima, com toda essa influência e essa questão anti-indígena, como também há em Manaus, vale ressaltar, mas há também questões econômicas que influenciam muito forte lá na eleição em Roraima, contra a questão indígena, e a Joênia foi a 4ª ou a 6ª mais votada, salvo engano, teve uma excelente votação, o que a prejudicou no retorno à Câmara Federal foi justamente a rede de sustentabilidade que não conseguiu alcançar o quociente. E aí, neste contexto desses postos importantes, ela assume mais uma vez uma questão histórica, que é a primeira vez que um indígena está à frente da condução da FUNAI. Isso é um outro momento histórico na vida da Joênia, acho que ela já está um pouco habituada a essas questões. Então, essa é a importância dessa entrevista exclusiva que a gente traz aqui para a Band News Difusora. Muito bem. Deputada Joênia Wapichana, né? Ex-deputada Joênia Wapichana, agora presidente da FUNAI, quando veio aqui nos estúdios da Band News Difusora, muito solícita, muito educada, demonstrando muito conhecimento sobre aquilo que ela tratava, e a gente vai acompanhar, claro, de perto, com certeza, a administração dela na FUNAI. Rafael, abusando mais um bastidor aí de quando ela deu a entrevista para a gente, ao lado da Wanda Itoto, foi no início do ano passado. E aí, quando chegou, ela viu pelo corredor o Rio Negro, ficou muito encantada e saiu, entrou numa sala e foi ver o Rio Negro. Depois ela descobriu que ela estava na sala do Valdir Corrêa. A sala do garotinho, exatamente. O Valdir foi extremamente gentil com ela e ela também muito gentil. E na sequência a gente fez aquela entrevista sobre a questão da eleição dos indígenas, que ela
aliás, foi uma grande incentivadora, né? Muitos indígenas tomaram coragem de buscar esses espaços de poder a partir do exercício da Joênia como deputada federal, a construção que ela fez e o que ela representou da diversidade dos indígenas. Ela não representou só os indígenas de Roraima, ela representou uma região, os indígenas do país inteiro, mas também a região norte, muitas vezes lidando com a defesa dos povos indígenas do Amazonas, porque o estado do Amazonas é o estado com a maior população indígena e completamente carente de representatividade dessas questões ambientais, climáticas, indígenas no Congresso Nacional de muito tempo, não é só de agora, de muito tempo. Rose, mudando um pouco de assunto,